Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu gostaria hoje de iniciar o nosso programa contando uma pequena história de uma criança que um dia estava a brincar com um vaso de porcelana muito precioso. De repente, esta criança enfiou a sua mão pequenina dentro deste vaso e não a conseguia retirar. Assustado, chamou o pai e o pai, preocupado, tentou com todos os esforços retirar a mão da criança de dentro deste vaso. Mas todos os esforços que ele fez foram em vão. A mão do pequeno não saía de qualquer forma. Ele tentou e tentou, até que finalmente ele disse à criança: "Vamos tentar mais uma vez. Tenta esticar bem os teus dedos ao máximo para poder passar a mão pelo vaso." Foi então que a criança disse: "Pai, se eu fizer isso, deixarei cair uma pequena moeda que tenho na mão." Por pouco esta família não sacrificava um vaso precioso de porcelana antiga por causa de uma pequena moeda. A ingenuidade desta criança pode nos provocar alguma graça, mas muitas vezes é assim que nós agimos. Nós arriscamos muitas vezes valores importantes da nossa vida em detrimento de pequenas coisas. A nossa história que nós temos estado a contar da vida de Jacó ilustra bem este exemplo desta criança. Ele, para pretender algumas questões que para ele eram preciosas, muitas vezes deitou a perder valores fundamentais da vida. Nós nos encontramos na nossa caminhada pela Bíblia, nos encontramos no capítulo 31, no verso 7. Estamos a olhar e Jacó já tinha tomado uma decisão. Ele iria abandonar o seu sogro porque estava constantemente a ser enganado. Então reúne a sua família e fala com ela e diz às suas esposas e aos seus filhos: "Mas o vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum." Jacó estava consciente de que a sua ação naquela família estava a ser posta em causa. Numa primeira fase, nós vimos em programas anteriores que Labão até gostaria muito que Jacó permanecesse com ele, lá em casa, porque de alguma forma ele estava a receber benefício disso. Agora passou algum tempo e Labão já não estava tão feliz assim com a presença de Jacó. Jacó estava a conseguir amealhar para si riqueza e Labão, enfim, tinha sido prejudicado nesse processo. Deus tinha estado no cuidado de Jacó e da sua família. Deus estava a guardar Jacó, ainda que Labão estava a agir de uma forma injusta e incorreta para com ele, mudando constantemente o acordo que havia feito com Jacó. Diz aqui o texto no verso 7 que 10 vezes neste período de tempo Labão alterou o acordo que tinha feito com Jacó. Por isso começou a haver algum mal-estar entre eles, algum desentendimento entre eles e era necessário tomar uma atitude. Jacó estava agora bem consciente de que aquilo que ele tinha amealhado não era por sua astúcia, não era por ele ter sido um ótimo trabalhador, mas era porque Deus tinha estado com ele e Deus não tinha permitido que ele tivesse sido enganado. Ele relata como isto aconteceu. E no verso 8 ele diz: "Se ele dizia, as salpicadas serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicadas. E se dizia, as listadas serão o teu salário, então os rebanhos davam listadas. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e me o deu." Esta foi a forma como Jacó percebeu que aquela astúcia que ele tinha tido no início não servia de muito. Era Deus quem estava a controlar esta situação e era Deus quem estava a agir. Deus não permite que constantemente as pessoas injustas estejam a prevalecer. Talvez numa primeira fase até podemos pensar que elas ganham vantagem, mas com o passar do tempo nós vamos verificar que as coisas não são assim. Diz o povo e com muita propriedade:
A mentira tem pernas curtas. E é um facto, quando as pessoas tentam amealhar para si riquezas ou bens, ou mesmo ganhar poder numa empresa ou assim, pela mentira, pela fraude, mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer consequências. Nós tínhamos visto exatamente isso. Aquilo que nós semeamos, isso nós vamos ceifar. Agora Jacó estava bem consciente que a sua vida não pode ser pautada dessa forma. Ele tem mudado de atitude. Ele não mais quer viver a enganar os outros. Por essa razão, ele percebe que é Deus quem pode e deve controlar a sua vida. Por isso ele percebeu que Deus estava neste processo e Deus não permitiu que Labão continuasse constantemente a enganá-lo. Deus então vem e fala com Jacó. E nos versos que se seguem vamos ver como Deus se preocupa com Jacó. E diz o verso 11: E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Deus está a cuidar de Jacó e Deus reafirma então a sua promessa a Jacó neste momento. Deus está preocupado com aquilo que está a acontecer. Por um lado, se Deus está a proteger Jacó da sua atitude, das atitudes também de Labão, se Deus está de alguma forma a ajudar a Jacó a ficar com a sua fortuna, porque passado de algum tempo vemos como estes rebanhos, todos os machos já eram pertença de Jacó. Mesmo assim, Deus quer mudar a vida de Jacó. Talvez tivesse terminado o tempo de aprendizagem de Jacó. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por situações difíceis na nossa vida, situações que até nos fazem pensar se as atitudes que nós temos, o caráter que nós temos, a forma como agimos, está de facto correta ou não. E às vezes é necessário passar por situações difíceis para mudarmos a nossa maneira de ser. Deus aqui vem falar com Jacó e relembra a situação que ele viveu em Betel, mostrando aquela experiência que foi marcante na vida de Jacó. Eu creio que muitas vezes na nossa vida nós precisamos de relembrar momentos que foram importantes na nossa vida, situações e circunstâncias que marcaram definitivamente a nossa maneira de ser e de estar. Eu creio que na nossa vida Deus fala-nos de duas formas. Uma delas é através do seu amor. E quando nós reagimos e respondemos positivamente a este apelo de Deus através do seu amor, eu creio que é muito bom para nós. Mas quando nós não ouvimos a voz de Deus mansa e suave através do seu amor, muitas das vezes Deus fala-nos através do sofrimento. E foi isso que eu creio que aconteceu aqui na vida de Jacó. Ele não ouviu necessariamente Deus quando Deus lhe falou. Por isso foi necessário ele ir para uma escola, a escola de Labão, para poder aprender da maneira mais difícil que a desonestidade, o engano, não trazem nada de bom para os outros. Assim Jacó pôde aprender que este Deus que o protegeu, o Deus que o guardou, o Deus da promessa, é o Deus que também lhe quer ensinar que os outros sofrem quando ele faz mal. Nesta altura, Jacó então compartilha com a sua família aquilo que Deus lhe tinha dito, aquilo que Deus tinha feito por ele. E a sua família concorda inteiramente com a atitude e com aquilo que é necessário ser feito para mudar esta circunstância. Vemos no verso 14 em diante que Raquel e Lia disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar os seus filhos e as suas mulheres em camelos, levantou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Vemos então aqui Jacó a agir em concordância com toda a sua família
as suas próprias filhas estavam conscientes de que Labão certamente não era uma boa peça, pois as suas próprias filhas reconheciam isso e não gostaram, não acharam correto a forma como Labão estava a agir para com seu genro e, consequentemente, para com elas. Constantemente mudava-lhes o salário, constantemente estava a tentar enganar Jacó e a sua família. Elas perceberam que a atitude de Labão não era a mais correta. Por essa razão, concordaram com Jacó em sair e deslocarem-se então para a terra de Jacó, de onde ele tinha saído, a terra onde morava ainda seu pai Isaque, a terra de Canaã. Neste entretanto, saiu Labão para ir à tosquia, diz aqui o texto no verso 19, e Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo da montanha de Gileade. É interessante ver este texto aqui, estes pequenos versículos que acabamos de ler, em como Raquel é uma mulher que ainda não percebe esta ligação com Deus. Ela, se por um lado diz ao seu marido, faz tudo aquilo que Deus te disse, por outro lado ela vai e tira um ídolo da casa dos seus pais para levar consigo. Não sabemos se como recordação ou se de facto era algum Deus a quem ela era devota. Isto, francamente, perturba-me a mim, olhando para este texto, alguém que procura ter uma relação íntima com Deus, mas ao mesmo tempo quer transportar consigo todo o seu relacionamento passado com a idolatria. E eu creio que muitos cristãos no nosso país têm este mesmo problema que Raquel. Se por um lado querem ter um relacionamento com Deus, se por um lado querem se aproximar mais de Deus, por outro lado, querem transportar consigo a sua idolatria, querem transportar consigo aquilo que os amarra ao passado. Muitas vezes isso traz problemas tremendos e nós vamos ver como Raquel trouxe problemas mais uma vez à sua família por esta sua atitude. Idolatria aqui, eu não quero que fiquemos só a pensar que idolatria é só ter uma imagem de escultura, como nós vamos ver mais à frente no livro do Êxodo, quando a Bíblia fala sobre não ter imagens de escultura no qual nos devemos prostrar. Idolatria pode ser muita coisa. É tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Isso é idolatria. Nós podemos colocar no lugar de Deus, talvez, a nossa carreira profissional. Isso passa a ser um ídolo para nós. Talvez nós colocamos no lugar de Deus o poder que vamos ou não ter. Isso passa a ser um ídolo, toma o lugar de Deus. Talvez possamos até ter como ídolo a nossa família, o nosso bem-estar. E tudo aquilo que assume o lugar de Deus passa a ser idolatria. Raquel, por um lado, queria ter um relacionamento com Deus, percebia que Deus falava com o seu marido, Jacó, até dizia, faz o que Deus te manda fazer, mas por outro lado, ela queria manter esses laços que a amarravam ao passado. Ela continuava a não ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Ela não só tinha este ídolo que queria transportar consigo, como também pratica o ato de furtar, rouba este ídolo ao seu próprio pai. E isto é algo que Deus certamente não aprova. Mais uma vez temos um texto na Bíblia que nos mostra algo que Deus desaprova, mas que continua escrito na Bíblia. Não é para que nós possamos ter as nossas imagens, que isto aqui está. Não é para que nós possamos ter os nossos ídolos, que Deus deixou isto registado. Mas é para o nosso ensinamento, e nós vamos ver aquilo que Deus nos vai ensinar na sua palavra através deste texto. Raquel teve esta atitude de não só furtar o ídolo, mas transportar consigo alguns elementos do seu passado, da sua religião antiga. Deus queria transformar isso na vida de Jacó e da sua família. Mas era necessário que cada um deixe que Deus faça isso na sua vida. Talvez a minha pergunta é, neste momento, qual é o ídolo? O que é que você tem na sua vida que está antes do próprio Deus? Antes do próprio Senhor Jesus Cristo? Quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus ou no lugar de Jesus, isso é idolatria aos olhos de Deus. Isso é roubar a Deus o que lhe é devido.
Nós vemos que esta atitude de Raquel teve consequências imediatas. Diz o texto, continuando a ler na Bíblia, que no terceiro dia Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo os seus irmãos, saiu-lhe ao encalce por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não lhe fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua tenda em seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa. E porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Vemos como Deus intervém mesmo com um homem como Labão. Deus não se limita às nossas formas, às nossas maneiras de pensar ou entender as coisas. Eu tenho aprendido pela minha própria experiência, pela minha própria vida, que Deus é muito maior do que aquilo que eu posso pensar. Às vezes nós pensamos que Deus se encaixa em determinados ritos que nós aprendemos. Se eu fizer assim, 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 então Deus vai ficar agradado. Se eu fizer desta forma, Deus vai falar comigo. Eu tenho visto na minha própria vida que Deus fala de muitas formas, essencialmente através da pessoa de Jesus Cristo. Esta é a personagem que Deus trouxe até nós, o próprio Filho amado, que se tornou homem, habitou entre nós para Deus falar conosco, manifestar o seu amor através dele. E eu tenho visto como Deus fala de formas às vezes que nem nós pensamos. Deus fala às vezes com pessoas que nem nós acreditávamos que ele o fizesse. E foi o que aconteceu aqui com Labão. Deus falou com um homem que era astuto, tentava enganar os outros, tentava sempre tirar partido, o melhor partido das circunstâncias. Mas mesmo assim Deus falou com Labão e Deus moldou o coração de Labão para que ele não fizesse mais asneiras ainda. Deus tinha escolhido a Jacó para ser aquele que levaria a promessa, que iria cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaque. E agora era Jacó o portador dessa promessa. Por essa razão, Deus adverte Labão para que ele não tomasse atitudes contrárias, para que ele não fizesse algo do qual se viria a arrepender no futuro. E o próprio Labão estava consciente de que era o Deus de Jacó, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão que havia falado com ele. O Deus dos vossos pais me falou ontem, diz ele. É interessante ver a relação que Labão tem. Labão reconhece que não é o seu Deus. Reconhece que o Deus que lhe apareceu, o Deus que falou com ele, era o Deus dos pais de Jacó. E isso é uma lição para nós. Deus quer ser o seu Deus e não só o Deus de seus pais. Deus quer ter uma relação consigo pessoal, não uma relação só com os seus antepassados. Talvez você teve familiares, a sua mãe, o seu pai, ou os seus avós, que até tiveram alguma intimidade com Deus, até tiveram uma relação profunda com Deus. Mas você pensa que por causa deles talvez você tenha essa relação. Eu quero dizer que Deus quer falar consigo, mas quer ser o seu Deus. Não quer ser só o Deus dos seus pais. Alguns até costumam dizer, e com muita propriedade, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, se você nasceu num lar cristão, o facto do seu pai ou da sua mãe ser cristã não faz de si um cristão. Deus quer um relacionamento pessoal consigo. Labão estava bem consciente que este Deus que lhe aparecera não era o seu Deus. Era o Deus sim de Jacó, era o Deus de Isaque, era o Deus de Abraão. Mas ele não tinha esta relação íntima com Deus. E Deus está-lhe a oferecer a si, hoje que me está a ouvir, a possibilidade deste Deus de Abraão, Isaque e Jacó ser também o seu Deus. Toma esta decisão hoje mesmo de se relacionar com Deus,
de ele passar a ser o seu Deus íntimo, aquele Deus com quem você se relaciona, aquele Deus que fala consigo através da sua palavra e com quem você conversa através da oração. Labão estava consciente de que, quando eles partiram, levaram os seus deuses. Se por um lado ele reconhecia que o Deus que lhe aparecera era o Deus de Abraão, Isaque e o Deus de Jacó, por outro lado ele não estava disposto a mudar da sua opinião e a mudar os seus deuses. Por isso, no verso 30, ele diz: "E agora que partiste de vez, porque tens saudades da casa do teu pai, porque me furtaste os meus deuses?" Respondeu-lhe Jacó: "Porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Mas não viva aquele em quem for achado os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence e o que está comigo, e leva-o contigo." Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Por um lado, Labão tinha tomado uma decisão. Ele não queria seguir os deuses de Isaque, de Jacó, o Deus de Abraão. Ele queria permanecer com os seus deuses. Por isso ele faz esta afirmação. Ele vai rebuscar toda a tenda para encontrar os seus deuses. Esta é uma decisão que também nós temos que tomar. Diante desta escolha que temos que fazer, ou seguimos o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, ou mantemos os nossos deuses à nossa frente. Os nossos hábitos, as nossas tradições talvez são mais importantes do que o Deus da Bíblia. É bom nós tomarmos a decisão correta. Labão quis encontrar a viva força o seu Deus. Raquel tinha agido tremendamente mal. Jacó não sabia e estava ignorante diante desta situação. E agora Labão iria procurar em todas as tendas para saber quem de facto tinha furtado. Raquel age com astúcia, pelos vistos ela tinha aprendido bem com o seu pai as astúcias, as artimanhas, e por isso ela escondeu e mentiu de novo ao seu pai. Jacó ficou triste com essa situação, zangado até, e criou um pacto com Labão. Nunca talvez se desvendou este caso de quem de facto tinha roubado os deuses. Talvez nunca descobriram que fora Raquel que fizera tal coisa. Mas isso trouxe embaraço para aquela família, isso trouxe uma situação delicada e difícil para aquela família. E foi estabelecido ali um pacto entre Labão e Jacó, de não agressão, digamos assim. E então eles partiram e se foram embora. E Labão de madrugada beijou os seus filhos e as suas filhas, e os abençoou, e partiu e voltou para casa. E assim esta parte da vida de Jacó se encerrou por aí. Mas não é o fim da história de Jacó. Por um lado, se ele conseguiu resolver o seu problema com Labão, ele agora terá que enfrentar um problema bem mais à frente. O regresso à sua casa e o enfrentar a sua família. Isso nós iremos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.